Salve, salve, nação rubro-negra, Thiago chegando, alô torcida do Flamengo, aquele abraço e saudações rubro-negras. Eu coloquei em pauta, esse tema aí, o que esperar do Flamengo com Paulo Souza. Olhar nos três lados, torcida, diretoria, treinador histórico. Nós vimos um time aí totalmente diferente, estranho, mas no papel com condições de vencer o Atlético Paranaense. No papel é ou não é melhor? Estranhamente, por mudar sim, apesar de ter totais condições, num jogo que é considerado difícil contra o Atlético Paranaense na Baixada. Comente aí embaixo o que eu vou falar agora. Deixe seu comentário, like, compartilha, inscreva-se no canal, ative o sininho. Com Pedro, tá 2 meses aí sem fazer gol, mas todos nós sabemos do histórico, da qualidade do Pedro, que inclusive já tinha passado pela base do Flamengo. Estranhamente, ele entrou com o Marinho e o Lázaro, o estranho. O Marinho como de ala esquerda, onde ele nunca jogou, e o Lázaro, que vinha apresentando um bom futebol ali pela ala esquerda. E a gente sabe, muita gente criticou também o Marinho, mas o Lázaro sumido, o time todo não foi bem. E quando não vai bem, depende do Arrascaeta. E o Marinho a gente já viu ele fazer coisas aí recentes pelo Santos, meio que quase sozinho. Uma época só ele e o Soteldo, depois ele sozinho, com aqueles tiros de longa distância, o que é importante para esse jogo. Quando está muito fechado, ele era importantíssimo, esse tipo de jogada contra o Palmeiras, voltando ao jogo contra o Palmeiras, quando o Palmeiras se fechou lá no segundo tempo. Estreou o Pablo, eu questionei a ausência do Davi Luiz. Teve comentaristas que achou que ele substituiu a altura. Para mim, ele jogava junto com o Davi Luiz para pegar ali um cara experiente, organizar, e jogaria, enfim, o Arão para frente, o Arão para disputar a vaga ali com o Thiago Maia. Por isso que hoje o Arrascaeta e o João Gomes, na minha visão e de muita gente, são intocáveis na equipe. E se ele faz esse revezamento, ele devia fazer e ver essa questão em jogos mais fáceis. Vem aí o jogo contra o Altos. Poxa, podia levar, né? O próprio Renato levou pro Rio Grande do Norte um time, tudo bem que já tinha feito 6-0 aqui, mas esse time sim você coloca. Você vê, poxa, eu vou pegar aí é no Rio, depende, eu vou colocar esse time aqui, eu vou pegar um Avaí, eu vou pegar um Goiás, depende também do time, conforme vai subindo, aí sim se torna propício. Muita gente vai falar, mas determinado jogador está a exaustão agora. Mas se o cara é titular, tem um potencial melhor, ele sim, o Jorge Jesus, nos provou que é possível. Era essa mesma pancadaria. Brigando ali por 3 campeonatos, ele conseguiu 2. Estou aqui para saber também a opinião de vocês. Com relação ao time, o que mudou de 2019 para cá? Pouca coisa, né? Em termos de time titular, saiu Rafinha, ali
Um machuca, entra outra, Isla, Mateuzinho, o Rodinei, voltou ano passado. Ali do nível do Rafinha é muito difícil, nem o próprio Rafinha está naquele nível. Se o Rodrigo Caio tivesse jogando, Davi Luiz e Pablo Mari, e agora com o Fabrício Bruno, estava indo bem, um outro jogo ali, mas não adianta. Nenhum time, um jogador vai bem em todos os jogos. E eu, particularmente, discordando dos comentaristas, eu não gostei da estreia do Pablo. Achei ele lento, achei ele atrasado em várias jogadas. Em jogadas, quando ele avançou, tomou um cartão totalmente desnecessário. Eu não gostei nada do time do Flamengo no geral, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, para chegar de carrinho em um jogador. E a zaga ali tá Davi Luiz, o Felipe Luiz, que tá indo bem, e tá o Arão. Na época era Rodrigo Caio, em boa fase, jogando muito. Hoje a gente não pode contar com ele. E o Mari. Mas comparando, né? O time, Davi Luiz e Pablo Mari. O Davi Luiz é mais velho, mas tem mais currículo. Andou fazendo alguns bons jogos. Alguns outros jogos eu achei ele um pouco precipitado, recuando demais a bola, às vezes até afobado. O Hugo pegou culpa em alguns lances que não era dele, mas era aquele processo de entender o Paulo Souza. Mas o próprio Davi Luiz depois melhorou. Capacidade ele tem. Estou vendo o Flamengo forçar e não obter êxito quando a defesa é bem postada, muito em jogada aérea. Se torna um trunfo, ainda mais com jogadores altos, mas precisa de melhor colocação. Isso era uma das poucas coisas que o Domi tinha na época. E o outro é o Gerson. Realmente é muito difícil se mapear e trazer um Gerson. Não adianta também vender o Gerson e comprar no mesmo preço dele. Mais caro ainda pior. Porque se vai receber aquele valor e vai ter que investir num jogador do mesmo valor, ficasse com o Gerson. O Andrés, infelizmente, aconteceu aquilo na Libertadores, e ele não vem, durante o Carioca, que ele teve mais oportunidade, não foi bem, em vários jogos fáceis, perdendo bola. Quando colocado como meia, ele cadencia, toca muito para o lado, é um jogador muito estilo cozinho. E a gente precisa de alguém que dê espaço final, que vem datas FIFAs aí pro Arrascaeta. Eu acho que uma luz aí para jogadores, sim, podem ter esse descanso, mas descanso em jogos considerados mais fáceis. E comparando com 2019, o nosso banco, ele é mais farto. Né? Vai vir um Fabrício, por exemplo, entrando o Fabrício, o Rodrigo Caio, que eu acho que não vale a pena renovar. Vai ter um zagueiro lá contratado novo, melhor do que tinha na época. O Thiago Maia, o Arão que era titular, o Arão vem para o banco. Jovens da base, o próprio Lázaro, né, que automaticamente vem o Bruno Henrique, o Pedro. Ah, mas o Pedro tá jogando bem, mas ele não desaprendeu a jogar bola. É um elenco que, no geral, isso conta e é mais forte, o que dá para rodar, mas eu acho que tem que rodar nos jogos certos, mais fáceis, e não no jogo do outro, um em cima do outro.
E fica aqui um outro X. O que mudou? O Everton Ribeiro realmente não está mais tão jovem, mas pode-se aproveitar o Marinho ali onde ele está, e não lá na ala esquerda. Também, dependendo da condição de jogo, né? O Marinho veio bem contra o São Paulo, fez um cruzamento, mas dentro ali da posição o jogador vai poder render mais. Mesmo mantendo isso aí, 3, 4, 2, 1. Não fazer o jogador onde ele às vezes é mais deficiente e se vira. Acho que o time não rende tão bem. Vendo o lado da diretoria, rescindir com o Paulo, né? Já foi multa de Domi, multa de Rogério. Acho que o Renato ali foi até o final, não teve multa, que era até o final do ano. Era um treinador que poderia dar certo. Os 15 resultados dele, a média de ponto foi excepcional, foi uma pena. Mas a gente vendo lá da diretoria aí. E quem no mercado? Né? Alguns, já citei até Cuca. Realmente o Cuca fez bons trabalhos com times bons, até com o Santos, quando não estava um time muito bom. Mas tem que ver se o cara quer treinar, o que sobrou de faísca o que teve de faísca na última passagem do Cuca pelo Flamengo. O mercado de fora, o Galhardo já tentou 2 vezes. O Rueda é uma pessoa que não dá para confiar. E se partir para a Europa, esses técnicos aí, bons portugueses, que facilita a linguagem, mas é inviável por enquanto para algum time de brasileiro. Não sei se algum dia vai ser, mas é um técnico de culhão, de renome. E esse treinador vai vir querer treinar, morar no Brasil, né? Fama de violência, tudo. Também a violência, não exatamente no país deles, está mais lá do que aqui hoje, né? Pelo menos no leste europeu. Eu acho que o Paulo tem que rever uns conceitos dele. Esse time dá para render mais, dá para ter um pouco de variação, mas mas tem que ver o jogo certo. Contra o Altos, vou repetindo, poderia fazer isso. Contra um Avaí no Maracanã, contra o Goiás no Maracanã, com o Atlético Goianiense no Maracanã, com determinados times até fora. E eu gostaria de saber de vocês. Vocês já são a favor da saída? O mercado não está tão amplo e o Flamengo já é o 4º técnico que não dá certo. Vocês são a favor? Também tem a questão de renovação, mas também aí da diretoria já vem fazendo. Foi muito jogador que saiu. Para mim, falta sair os 2 Diegos. O Isla, teve até uma pessoa que conversou comigo que não achou que não foi pênalti, mas foi pênalti. Ele vive fazendo esses pênaltis, vive chegando atrasado, fez aquele golaço contra o São Paulo, mas eu acho que ele chega muito atrasado, toma amarelos bobos, o que acarreta esse pênaltis ou faltas perigosas ali na entrada da área. E o Rodinei já não tinha vindo bem, o Mateuzinho bem, mas a gente sabe que precisa de 2 bons laterais. Um tanto que o Mateuzinho tá machucado e o que a gente acha que vai ser bom reserva acaba não sendo. Precisa dessa contratação, mas a diretoria já fez. Por enquanto, se não tiver um lateral na carta na manga, tem que manter o Isla. Os 2 Diegos, eles
ficaram, ainda tem esse julgamento final do STJ com relação ao Bacen. Ficaram de trazer um jogador para... Saiu o Kennedy e o Michael, veio o Marinho, mais um ali. Eu acho fundamental alguém com as características do Arrascaeta. Porque que dá aquele passe final, porque tem as datas FIFA, tem viagem, o jogo, geralmente são para 2 jogos, é alguém que joga 70%. Em 2020 cogitou 2 jogadores, também tem que ver o que a diretoria pode investir, que eu vejo que é viável. É o Vina, né, do Ceará, e o Benítez, tá no Grêmio, teve no São Paulo, e teve aqui no Vasco. O Flamengo monitora o Renier, seria o ideal pela capacidade técnica, por ter vínculo, ligação com o clube, mas é muito difícil. O cara saiu para fazer a carreira lá fora, mesmo que esteja passando por algumas dificuldades, de repente ele pode pensar que voltar para o Brasil, o futebol sul-americano, seja um regresso. Mas fundamental a presença desse jogador. Mas voltando, né, à pergunta principal. Você já acha que o Paulo Souza não vai dar jeito? Que com o tempo ele vai? Lembrando que ele já fez 20 jogos. O JJ no 5º jogo ele já arrumou o Flamengo. Não estou pedindo, assim, eu acho que o Jorge Jesus ele não quer voltar para o Brasil. Teve aí, sondou-se o Inter. Acha que tá do jeito que está aqui, com tempo, capacidade. Acha que tem que renovar mais, mas é muito difícil. Os jogadores têm contratos, tem que ver o que tem para repor as peças. O Flamengo está fazendo sim esse processo de renovação, inclusive ainda bem o René se foi. Ou, né, se do jeito que está ele vai, né, se ele vai, com o tempo os jogadores pegando o ritmo, ou se ele tem que parar e refletir essas atitudes, que aí o time vai e engrena, pega o time, o jogo contra o Atlético Paranaense. Ele também tem que saber do histórico, que o Atlético lá é difícil, que é grama sintética. E, pô, quem é Altos? Aí contra o Altos, ele vai e faz isso. E os demais jogos que eu citei aqui, pode falar a sua opinião, se concorda comigo, ou se ele é teimoso, já é bom sumir e ver um outro técnico. É complicado. Você perde Thiago, tal, mas que cobrança, mas são 5 pontos em 12. A média é baixíssima. No Campeonato Brasileiro, em média, é de 72% a 75% dos pontos, dos 114 pontos. Aqueles 90 pontos do JJ lá em 2019, para 38 rodadas, é um negócio muito fora da curva. Mas o Flamengo tá lá. Hoje ainda tem rodada, depois o Flamengo ainda tem um jogo a mais, os outros vai pontuando. A gente sabe que a regularidade, o Campeonato Brasileiro, se vacilar, ele não perdoa. Na hora que você vê, não dá para buscar um time que geralmente decola. 2020 também foi algo em cima da curva que ninguém ia. Ninguém ia. Mas deixa o seu comentário se o Paulo Souza vai dar um jeito, se ele vai dar um jeito de repensar, se é a hora dele já sair mesmo, para o bem do Flamengo. O que eu estou falando aqui não é crítica, é pensando no Flamengo. E com essa observação,
por quê? Os outros 3 técnicos não deram certo, o Renato parecia que não ia dar, e esse agora não vem satisfazendo. 5 pontos em 12 é pouco. E não ganhar o Carioca ali, eu acho vexatório. Né? Se o Everton Ribeiro e tem o Marinho, os 2 centravantes são novos. Arrascaeta é novo. Os 2 volantes ali que jogaram aí, João Gomes, Thiago Maia, são novos. O Felipe Luiz não é, mas está ficando só lá atrás. O Davi Luiz, você vê ele bem preparado, às vezes um pouco afobado. O Arão que está fazendo a zaga é novo. O Lázaro, que estava indo bem, é novo. Será que essa reformulação já é no Everton? Mas o Everton serve para elenco e o Everton e o Marinho tá ali para cobrir. Será que o Bruno Henrique não vai voltar? Que ele perdeu aquele pique todo de tanto dar pique. Passa-se 1 ano, 2 anos. A gente sabe que dependendo da idade começa a cair muito rapidamente a força de explosão, ainda mais daquele nível. Não vai voltar a ser o mesmo, porque é importante. O Everton, a gente já sente que perdeu mesmo, porque ele é aquela formiguinha, tem uma idade mais avançada que os outros, raros os jogos que ele fica até o final e ele tem que ir e voltar. Que era o quarteto mágico. Mas a gente já está acostumado com o Everton, que boa parte da torcida, inclusive o Michael estava vivendo um momento mágico ali, além de recuperar os dribles, ele estava fazendo os gols, não é aquela parada ali, e, poxa, vamos poupar para Libertadores, ele teria sido artilheiro, eu já pedi o Michael no lugar do Everton, o Everton voltou a fazer boas partidas, mas por enquanto tem o Marinho ali para cobrir ele, mas a gente precisa desses jogadores, mais jogadores que desequilibram. Eu vejo o Gabigol assim, fazendo só muito gol de pênalti. Precisa ser, porque a gente, repetindo, nós temos poucos concorrentes, mas temos bons. Não vejo muitos concorrentes para brasileiro, nem para Libertadores, não. Mas os poucos que tem são muito bons e tem mais de um jogador que decide. Não pode ser só a Arrascaeta. Eu torço muito pro Bruno Henrique voltar. Isso exime um pouco a culpa do treinador. Você tem bons jogadores ali e tudo, mas você precisa ter os diferenciados. Aí depois disso que eu falei tudo aqui, vocês acham que já deve cortar o Paulo Souza, porque o time ainda é muito bom, tá muito acima, ele tá demorando demais. Que com o tempo ele vai dar um jeito, mas lembrando, 3 pontos ali, perdeu para o Atlético Goianiense, vai fazer falta. Ou se ele tem que repensar as atitudes dele e poupar na hora certa, não contra o Atlético lá na Baixada. Comente embaixo, vendo tudo, também falando do lado da diretoria aí, que dentro do que é possível financeiramente também vai ao mercado. Do Gerson já era difícil, o Rafinha não existe mais, mas trouxe um lateral chileno, tentou com o Andrés, poxa, torcida pediu, trouxe o Davi Luiz, manteve o máximo que fez, segurou o jogador, proposta várias vezes, mas no começo pelo Bruno Henrique. Realmente, eu acho que eles estão cientes que tem que correr rápido para a reserva do Arrascaeta. Ou essa terceira opção, se o Paulo Souza, comenta aqui embaixo, vai ter essa ciência aí de que tem que poupar, mas no jogo certo. Não na sequência. Você sai do Palmeiras e pega o Atlético, poxa,
O time jogou bem, não venceu, mas jogou bem, mantém. Também é uma questão de desânimo disso no pós-jogo ali. Tem jogadores ali que ainda sonham com a amarelinha no Mundial. É vendo todos os lados e pensando no melhor para o Flamengo. Para mim, é o Paulo Souza, por enquanto, mudar, pode falar aqui embaixo, os jogos que ele vai poupar. Depois pode piorar, que cada vez mais eu vou perdendo o ânimo com ele. Mas quando eu olho, opa, o mercado não está cheio. Quando eu olho para o lado esquerdo, quando eu olho para o lado direito, eu lembro que já teve 3 treinadores que já deram errado. Sempre com uma situação complicada que eu nunca imaginei. Confesso para vocês, comentando aqui com vocês. E o Maraca, nosso Maraca aí vai ser reformado mais uma vez. E é brincadeira, né? Tudo bem, o Flamengo onde joga, pode mandar para Brasília, para Natal, Arena Pantanal, onde teve o jogo, Supercopa, que vai jogar em casa, mas já é deslocamento, é gasto. E é brincadeira, né? Porque o Maracanã passou por reforma em setembro de 2020, a Conmebol pegou para reformar uma Copa América que não era nem para ter sido feita, acho que nem no Brasil, nem em lugar nenhum. A gente pensa que está tudo bem. Aí no meio de dezembro, reforma. E agora tem mais 3 semanas para o plantio de semente de grama de inverno. Poxa, o campeonato começou no meio do mês, né? No meio de dezembro. O Campeonato Brasileiro começou no começo de dezembro, acabou, já começa. Ou acelera e termina. Aí o Flamengo fica na mão de uma reforma aí que ele não pode mexer, porque é alugado. E aí eu bato na tecla. Primeiro, o Maracanã não está só concedido ao Flamengo. O Flamengo ter o seu estádio próprio, ou de uma certa forma, com o Maracanã, ou seja, a forma construindo. Ah, mas que governo? Não. Eu tenho dinheiro, isso aí vai até para o Ministério, que aí vai fazer na hora que o Flamengo não estiver jogando. E a gente sabe que dentro da casa ali faz o alvoroço, o maior beneficiário com isso, a princípio aqui é só o Botafogo. O Flamengo vai fazer vários jogos fora e volta 17 de maio no jogo de volta contra a Universidade Católica. Uma coisa de banda voou, né? A gente, não sendo clubista, que eu vou citar outros jogadores, né? O Zico, maior artilheiro do estádio, o Roberto Dinamite, que maior artilheiro de campeonato brasileiro, um Pelé, que é o maior jogador de todos os tempos e fez vários gols, parece que até o gol mais bonito da história do Maracanã. Um Garrincha que fazia a torcida do clube dele e gargalhar. Um campeão do mundo, um Romário, até um artilheiro do novo Maracanã, os capitões, alguém que já ganhou Copa do Mundo. E agora no nosso Maracanã ali, nosso que a gente considera estádio, pois tudo bem, não é totalmente do Flamengo, mas Nenê e Pedrinho, os dois são bons jogadores. Foi o Pedrinho no caso. Mas, pô, o cara fez uma vez embaixadinha lá e bota pé. Nenê nenhum craque consagrado, não. É brincadeira. Fica aqui a minha opinião. Para arrumar de uma vez, para o Flamengo ficar esperto e ter o próprio estádio dele. E é lamentável esses tipos de jogadores aí, que daqui a pouco vão colocar até um jogador do Ibis para
na calçada fã do Maracanã. Mas é isso, galera, visando o melhor da maior instituição do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E finalizando aqui, um forte abraço e saudações rubro-negras.